gente! Boa tarde! Tarde boa! Sejam muito bem-vindos, tanto de tarde, né? Tarde boa, tarde top, vem chegando! Olha, quinta-feira, dia de TBT. Já fez seu TBT? Coloca lá um TBTzinho, é bom. Relembrar a nossa história é gostoso, né? Faz a gente reviver muitas coisas boas e aprender também. Seguinte, dieta detox, né? A gente faz, verão vem chegando, todo mundo já começa a querer acelerar, correr para perder aqueles quilinhos, para ficar de forma mais saudável, claro, porque lembrando que corpo perfeito é o seu, né? Todo corpo é perfeito. Mas para ficar mais saudável, mais leve, enfim, então dieta detox, como usar de maneira correta. Ivan Lima, nutricionista clínico, especialista esportivo, vem aí para falar os mitos, verdade, como faz, como tem que fazer, quanto tempo, tudo isso, hein? E tem também a linda doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro e hoje os transtornos do sono. Cada vez mais frequente a gente está perdendo o sono. E o sono, gente, é reparador, é imprescindível para ter uma boa qualidade de vida. Bom, tudo isso, é claro, sua presença, a energia, minha blusa rosa, minha calça azul, que a figurinista Márcia Santiago arrasou hoje. Vai, tarde top para vocês, joga para cima e vem, meu povo! Agora sim! Doutora pronta, Francine Mendonça, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi, muito obrigada. E hoje nós vamos falar um tema que muita gente já passou por algum período. Pesadelos, terror noturno, sonambulismo, muitos transtornos do sono que muitos de vocês já ouviram pelo menos falar. Então, nesse tema que vamos falar um pouquinho. E eu tenho umas dúvidas pessoais, viu, minha gente? Esse rosa, eu tô me achando hoje com esse rosa pink. Bom, então vamos começar o quadro, mas antes, roda a vinheta, vai. Boa, doutora. Bom, se verde tá assim, imagina madura. Gente, eu não vou poder perder a piada, vai. O quadro é sério, mas fica maravilhosa de verde. Mostra ela, mostra. Dá um big. Pô, né? Olha aí que coisa linda. Tem, doutora, mais bonita? Não tem. Vamos lá. Quais são as fases do sono, doutora? Ótimo, porque para iniciar esse tema é muito importante a gente dividir, saber entender como o sono funciona. A gente costuma organizar, de uma maneira geral, as fases do sono em dois grupos, né? A primeira e a segunda fase. A primeira fase, a gente fala que é a fase não REM. O que é que significa? A primeira fase do sono é aquela fase em que a atividade cerebral ela é mais lenta, tá? Mais organizada, é aquela fase em que nós temos o sono profundo, tá? É aquela fase em que não existe o sonho, por exemplo, tá? Nós diminuímos o nosso metabolismo do corpo, o nosso metabolismo, a nossa atividade cerebral e a nossa musculatura fica relaxada. Essa primeira fase do sono corresponde a 75% das fases do sono, vamos dizer assim, bastante, né? Bastante. É a fase não REM. E existem alguns transtornos do sono dessa fase especificamente. E nós temos uma segunda fase, que é a fase do sono REM, em que já é diferente. É aquela fase em que nós temos os sonhos, tá? É aquela fase em que temos movimentos rápidos dos olhos, tá? É aquela fase em que nossa frequência cardíaca, ela fica um pouco mais alterada, variando mais a nossa frequência respiratória, a nossa pressão. Então, é a fase dos sonhos, digamos assim. E que nossa musculatura a gente perde o tônus da nossa musculatura. Então, veja, nós temos um maior fluxo sanguíneo indo para os nossos cérebros, para o nosso cérebro. Nós temos uma fase dos sonhos, mas a nossa musculatura perde o tônus. Então, são duas fases do sono. Essa fase do sono REM corresponde a 25% dos casos. E ao longo da noite, a gente, essas duas fases, de uma maneira geral, elas se repetem pelo menos umas 5 vezes. É mais ou menos assim que funciona. 5 vezes? É mais ou menos isso.
Tá. Tá? E quanto tempo dura cada uma, mais ou menos? Tem também um parecer assim? Não? Uma média, Uma né? média, Então, assim, vamos considerar que nós temos uma média de sono de 6 horas, 7 horas, então em média 1 hora, mas não se determina um tempo específico, tá? Mas em média 5 a 6 ciclos, né, no período de sono, com essas duas fases, de uma maneira bem geral para vocês, tá? Características. Quando a gente desperta confusa, eu desperto todo dia, gente, não sei se é porque eu acordo 5h30, todo dia eu acordo meio confusa. Isso é um transtorno do sono, não? Ótimo. Bom, para ficar fácil para vocês, eu vou organizar os transtornos do sono. Esse despertar, existe um transtorno de sono chamado despertar confusional, tá? O que acontece? No nosso sono, veja, o que foi observado é que a nossa atividade elétrica, ela ainda existe, né? Apesar de ser diferente a atividade do cérebro, sim, existe essa atividade elétrica. E muitas vezes a gente desperta, né? Entra na vigília, tem o despertar, mas todas aquelas modificações que ocorrem durante o sono, de diminuição do metabolismo, de liberação de mensageiros que inibem o nosso sistema de uma maneira geral, ainda não transita. E aí o indivíduo, ele acorda confuso porque não saiu ainda das modificações do sono. Então, nesse despertar confusional, o indivíduo acorda gemente, com a fala mais arrastada, desorientado no tempo e no espaço. Se você, por exemplo, tenta despertar, ele pode ser reativo ou até violento. Isso é o despertar confusional, mais frequente na infância, tá? E vai se dissipando, né, na idade adulta. Existe ainda uma variação que a gente chama da inércia do sono. Sim. Tem pessoas que têm isso de forma mais evidente, quando acorda, fica reativa, confusa e volta a dormir. Né? E muitas vezes... Não posso. Meu sonho, falando de sonho, meu sonho é acordar confuso e voltar a dormir. E volta, e perde o trabalho, tem grandes dificuldades. Então, nós temos o despertar confusional. Existe o transtorno de comportamento alimentar do sono. Como é isso, doutor? Que também está na primeira fase do sono. Por exemplo, tem pessoas que acordam e vão à cozinha e se alimentam de forma involuntária. Tá? Sem saber que está se alimentando? Exato, isso é Jura? De forma involuntária. Existe esse transtorno, uma pequena porcentagem da população, mas existe. Uma pessoa acorda de forma involuntária, vai à cozinha e se alimenta de, enfim, alimentos não habituais. Geralmente massas ou doces, mas existem relatos de consumo, por exemplo, de algo... E como que ela escolhe, doutora? Ela vai lá e não escolhe, porque existe uma alteração de consciência. Entendi. Isso é um transtorno, isso é uma patologia. Entendi. Tem pessoas que se alimentam de detergente, de cinza de cigarro. Nossa. Isso pode acontecer. Até de ração de gato, cachorro. Enfim, existe o transtorno do comportamento alimentar do sono, tá? Existe ainda o transtorno do comportamento sexual do sono. Como é isso? Então, tem pessoas que nessa patologia, não é, do despertar, né, confusional, ele tem, digamos, comportamentos sexuais. E muitas vezes independente da pessoa que está do lado. Tá? Então, independente do grau de parentesco. Eu não sabia que existia isso. Isso tem até repercussão médico-legal, né? Sim. Bom, existe ainda o sonambulismo, né? O sonambulismo está na primeira fase do sono, muito comum. Tem até aqueles desenhos do Mickey, né? Que vai lá, aquela mãozinha para frente, que é o sonâmbulo, né? Sim. Enfim. Eu já acordei, assim, na sala. A televisão estava desligada e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? É um transtorno do sono também acordar sem saber, tipo, nossa, não lembrava que eu tinha dormido aqui, sabe onde está? Se estava na casa da minha mãe, sabe quando o sono é tão... Não sei se reparador, mas te leva para tantos lugares que você acorda e fala, eu pensava que estava na casa da minha mãe, não sabia se estava na casa da minha avó, não sabia se estava em casa. Isso é um transtorno também? Não. Isso pode ser um quadro confusional. Não necessariamente patológico, mas Entendi. só porque, veja, no sono nós liberamos mensageiros inibitórios que nos deixam mais letárgicos, menos ativos. Então, muitas vezes, esses mensageiros ainda estão presentes no nosso despertar.
e aí gera esse quadro confusional, mas quando não é frequente, não leva a distúrbios, a gente não considera, quando é esporádico, isso já não é patológico. Não, é bem de vez em quando, assim, não é uma coisa frequente, não. Bom, vamos falar do sonambulismo, então. Então, Gi, o sonambulismo, ele também é um distúrbio dessa primeira fase do sono que eu te falei, e geralmente o indivíduo, ele acorda, é um acordar súbito, né? E com aqueles movimentos assim, em que ele não tem consciência do que está acontecendo. Então, ele senta na cama, ele levanta, geralmente olhos abertos, porém vagos, vidrados, não tem faces de medo, geralmente, tá? E ele tem uma certa, uma percepção, assim, que ele até consegue desviar de alguns objetos, mas tem grandes riscos, né? Riscos de queda de escada, de tropeço, pode acontecer. E nos casos mais graves, existe ainda relatos de indivíduos de dirigir o carro sem consciência do que aconteceu, até pular a janela, tá? Então, assim, o sonambulismo é um transtorno do sono mais frequente na infância, tá? E existe um mito no sonambulismo. Não sei se você já ouviu falar, se a gente despertar alguém que está sonâmbulo, tem risco de morte. É verdade? Então, não é. Falei, meu Deus, eu já acordei várias vezes meu irmão. Pode parar agora que eu te dou um chute na boca. Então não era. Não é, Todo mito, mundo tem tá? isso. Vó, tá vendo? Vó, não deixei eu acordar meu irmão várias vezes. Isso, então assim, quando se desperta o indivíduo de um sonambulismo, isso pode gerar até um quadro confusional, uma atividade reativa ou até violenta. Isso pode acontecer e machucar a pessoa que está sonâmbula e quem acordou. Mas assim, risco iminente de morte, não. Tá. O mais adequado é você conduzir a pessoa que está dentro do sonambulismo de volta ao quarto, de volta à cama, de modo que ele retorne o sono. Então, esse é o ideal, tá? Mas, mesmo que que haja um despertar, não tem o risco iminente de morte, tá? O ideal é não acordar, então, é levar a pessoa até o quarto para ela continuar a dormir. E no caso de gente, por exemplo, eu tinha uma prima que ela acordava suando, gritando, e você fica num desespero, porque você não sabe se você acorda, se você ajuda. O que a gente tem que fazer? Isso é muito legal. Isso já é um outro transtorno dessa primeira fase do sono, que corresponde ao terror noturno, também mais frequente em criança, tá? E se dissipa ao longo dos anos. Já o terror noturno, o indivíduo ele acorda gemente, ele pode ter gritos e geralmente existe um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, a face pode ficar vermelha, a pupila dilatada, porque nós temos um sistema do nosso corpo que é aquele de luta e fuga, que é ativado no terror noturno, tá? Sim. Geralmente é de curta duração. Então, assim, quando se percebe, principalmente a criança que desperta nesse estado, grito, chama o parente, agitada, observa apenas, tá? Nada de consolar, porque o próprio consolo, ele pode postergar a melhora, tá? Então é rápido que tem esse transtorno. Isso, aguarda que tende a passar em minutos, tá bom? Esse é o terror noturno, tá? E geralmente não precisa de um tratamento específico, é mais uma orientação do acompanhante, das pessoas que estão, enfim, que convivem com essa patologia, tá? A doutora falou que é mais comum em crianças. A minha prima, não era criança. Não, mas... E nesse caso é um transtorno? Então, em criança tá tudo bem, acontece, é uma coisa que a gente vai trabalhando, vai conduzindo. E quando adulto, se isso for uma coisa rotineira, assim, digamos? Ótimo, ótimo. Em criança não deixa de ser um transtorno, é um transtorno, assim como no adulto pode persistir em raros, né, em uma porcentagem menor de casos. E eu ainda adiciono mais. Os estudos colocam que existe uma tendência genética nessas alterações, nesses transtornos do sono, tá? Quando se torna, existe a possibilidade de uma técnica de relaxamento, psicoterapia, porque existe uma relação também com alterações psicossociais, né? Sim. Desses transtornos. Não melhorando, nós podemos dispor também de medicações, algum antidepressivo específico ou próprio benzodiazepínico, enfim, medicações sedativas, podem auxiliar no tratamento dessas condições. Tá, vamos falar um pouquinho então dos transtornos agora do sono REM. Ótimo, aquela segunda fase do sono REM,
que é aquela fase dos sonhos, tá? Existe um transtorno que é frequente no meu consultório, apesar de a porcentagem na literatura não ser tão alta, mas eu tenho com muita frequência, chama transtorno comportamental do sono REM. Então, são indivíduos que é como se eles estivessem reencenando sonhos ou pesadelos, por exemplo. Então, eles têm pesadelos, eles têm situações que eles representam essas situações oníricas, nessas situações do pesadelo do sonho, no seu gestual, no que ele fala. Então, tem pessoas que gritam, tem pessoas que dão soco, que batem no parceiro, pessoas que caem da cama, pessoas que realmente se machucam em movimentos abruptos por estar reencenando sonhos ou pesadelos, situações, enfim, oníricas que a gente chama, né? Que seria o sonho e pesadelo. Então, esse é o transtorno comportamental do sono REM, tá? E a gente até orienta que o próprio parceiro não durma na mesma cama até que seja tratado, porque existe tratamento específico, né, medicamentoso, para o transtorno comportamental do sono REM, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre todos os tratamentos, né? Sim. Bom, quem acorda, às vezes, não consegue se mexer. O que é isso? É outro transtorno também? Não, sabe? Tipo, tô acordada, mas não tô conseguindo me mexer. O que eu faço? É bem interessante que eu já sofri isso também, chama paralisia do sono, né? É um outro transtorno do sono REM, tá? O que acontece? Como o sono REM, como eu falei para vocês, a nossa musculatura ela fica paralisada, ela perde o tônus, ela fica atônica, não é? E muitas vezes, ao despertar, essa inibição da musculatura não acompanha. Então, você retoma a consciência, tá? Só que você não consegue se movimentar. E muitas vezes vem acompanhada até de alucinações, né? Então, a pessoa tem consciência... Nossa, que horrível, né? Muitas vezes inicia um processo de alucinação e não consegue movimentar o corpo. Geralmente, dura segundos, tá? Graças a Deus. E alivia com o tato, tá bom? Então, enfim, alguém que toque tudo, geralmente retoma. Então, essa é a paralisia do sono, tá? Isso pode acontecer... Muitas vezes, quando ocorre esporadicamente, porque eu já tive colegas que falam assim, olha, Fran, eu tive isso, eu devo me preocupar. Se você teve esporadicamente, não é algo que você precisa se preocupar. Mas a paralisia do sono, ela pode também fazer parte de algumas outras doenças, como a própria narcolepsia que a gente falou em algum momento, né, que é uma doença que gera sonolência excessiva. Então, se for frequente, procure atendimento médico para um diagnóstico, né, enfim, uma avaliação adequada. Tá bom, vamos falar agora dos tratamentos, né, dos transtornos. Para cada transtorno tem um tratamento específico? Bom, tem um tratamento específico sim, mas para que a gente diferencie esses transtornos, é bem interessante realizar um diagnóstico. Muitas vezes só a história bem coletada já dá um diagnóstico. Muitas vezes é necessário fazer uma polissonografia, que nós avaliamos a atividade elétrica cerebral e essa polissonografia, aquele estudo do sono. Sim. Né? E vigiado, por exemplo, com vídeos, tá? Porque aí a gente consegue dar o diagnóstico específico para cada pra patologia, digamos assim, afastar outras causas. Porque a epilepsia é diagnóstico diferencial, por exemplo. E você me falou do tratamento? Sim, para cada patologia tem um tratamento específico. Alguns são medicamentosos, outros são só observacionais. Por exemplo, sonambulismo. Geralmente, quando não tem... a gente orienta o familiar, né, a condicionar, enfim, a agir diante da situação. Porque quando na infância tende a melhorar, terror noturno, quando na infância tende a melhorar. Então, assim, muitas vezes, alguns transtornos a gente só acompanha. Já o transtorno comportamental do sono REM, porque tem risco para o paciente e atrapalha o sono do parceiro, aí já é um tratamento medicamentoso, por exemplo. Né? Então, assim, a depender de cada patologia, sim, nós temos tratamentos específicos. Até para pesadelos recorrentes, que é outro... Justamente, quem tem muito pesadelo, é um transtorno? É outro transtorno do sono REM, tá? Que pode ser tratado se tiver uma recorrência importante, tá? Mas lembrar que as terapias, né, terapia de relaxamento, psicoterapias, primeiro devem ser tentadas, né?
posteriormente não conseguindo as terapias medicamentosas. Existe até o transtorno do sono REM, que é a ereção peniana dolorosa, né? Então, tem homens que até geram despertar. Isso é um transtorno do sono, né? Acorda enfim, ereto e dolorido, não é? É outra coisa que, uma vez diagnosticada como transtorno do sono, pode ser tratado, porque leva a sonolência excessiva, o sono é fragmentado. Então, assim, o tratamento é específico para cada patologia. Podemos lançar mão dos não medicamentosos e dos medicamentosos, a depender de cada caso. Vamos falar do relaxamento. Eu não sei vocês em casa, doutora, enfim, mas quanto mais cansada eu tô, o meu sono é mais ruim. Tipo, eu não sei se é porque eu não consigo relaxar, demoro. Tem alguma dica pra gente relaxar? Porque aqui é tudo, né? Às vezes você tá cansada e, assim, quanto mais cansada eu tô, menos eu consigo descansar, assim, é muito louco. Tipo, não, hoje você vai dormir incrivelmente bem porque você tá cansada. Tem dificuldade com sono. Tem alguma dica aí pra todo mundo, né, que tá assistindo, enfim, pra relaxar aí, doutora? A gente já entra nas questões aí de higiene do sono, Gi. Porque esse cansada que você fala, muitas vezes é porque teve um dia agitado. E essa agitação, esse pensamento acelerado, muitas vezes é levado para a cama e compromete o sono. Isso pode acontecer. Ou mesmo você está diante de uma privação de sono, não é? Também pode acontecer. Então, assim, são técnicas de higiene do sono, né? Para, por exemplo, quando for para a cama, sempre um banho quente 30 minutos antes. Não fazer uso de... Celular na cama, ó, luz, TV, nada, não, porque inibe o hormônio do sono, não pode ser utilizado. Uso de estimulantes energéticos, cafeína, né, Coca-Cola, né, o próprio chocolate que pode conter, tem um certo teor de cafeína. Então, não fazer uso até, no máximo, 6 horas antes do sono, né, para não atrapalhar esse sono. Atividades físicas vigorosas, próximo de dormir também não pode. Então, entra na questão da sua higiene do sono. Tá bom, né? Tá vendo aí, né, diretora? Para de me ligar na madrugada. Cadeira, gente, não liga não. Doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro, muito obrigada. Seus contatos. E ficou linda de verde. Márcia Santiago arrasou mais uma vez. Vou usar mais verde, então. Então, meu Instagram é DRA Francine Mendonça, tá? Ou pega o teu celular, aproxima agora a câmera na telinha e tem esse QR Code aí, já dá direto no meu Instagram. Mas meu Instagram, DRA Francine Mendonça. Deixe seus comentários, suas dúvidas, eu estou à disposição para respondê-los, tá bom? Uma boa tarde. É elegante, né, gente, essa doutora? Bom, e a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem Dieta Detox. Como usar de maneira correta? Ivan Lima, nutricionista clínico, especialista esportivo, já tá ali, vai bater um papo com a gente, ok? Bebe uma água, faz um pips e volta, que eu tô esperando vocês.